Santo anjo do Senhor, Deus zeloso, guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de volta. Por que de volta? Eu não sei quanto tempo faz, não sei se vocês lembram, eu já tive quando o grupo estava lá no salão da capela, não é isso? Certo? Hã? Faz 2 anos atrás? Ah, é? Então não sei quem estava lá na época, quem lembra de mim ou não. Você lembra? Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui novamente. E eu estava vindo para cá, estava pedindo para o Senhor o dia todo que o Senhor me mostrasse qual é a vontade dele hoje, né? E a palavra que Deus me colocou no meu coração é limpar o coração, lavar o coração de vocês hoje. Então fala para o irmão que está do seu lado. O Senhor hoje vai lavar o teu coração. Pela misericórdia. Pelo amor. Pela graça. E pela tua fé. Amém. Amém. Agora, assim, todos nós, a não ser se já tem um coração limpo já, aí não precisa, não é? Vamos fazer o seguinte, hoje foi pedido para ele falar sobre a misericórdia que nos salva, e Paulo que está em Tito aqui, então nós vamos ler a palavra e vamos partilhar sobre o que Paulo quer passar para nós hoje. O Paulo que veio pregar. E é o Paulo que veio pregar, E eu era Saulo e virei Paulo. Oh, glória! Quando a gente tem uma experiência de amor de Deus, não é assim? Né? Vocês, só curiosidade, vocês lembram daquele primeiro amor de Deus na vida de vocês? Vocês lembram? A gente jamais esquece, né? É maravilhoso, né? Eu lembro muito bem. Foi em 2000, estava lá no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu pisei no grupo de oração, em 2000, hein? E eu já estou, assim, 26 anos, né? E aí, lá rezaram para mim, caí no repouso aqui. Aí escutei aquela voz de Jesus. Eu te amo. Nossa Senhora. Eu te amo. Aí não tem jeito, né, gente? Aí eu chorava, né? Chorava. Quanto mais eu ouvia a voz, chorava. É como se fosse hoje. A gente jamais esquece, né? Aquele primeiro amor de Deus assim forte, né? Na nossa vida. Aí foi uma doideira. Era uma quarta-feira à noite. E aí eu estava tão impactado assim que acabou o grupo. Eu saí na rua gritando. Deus falou que me ama! Jesus falou que me ama! Um doido. Liguei para um primo meu, para um parente meu, era 10h30 da noite. Eu preciso falar com você. Mas o que você quer falar? Eu estou quase dormindo. Não, eu vou ir na sua casa. Aí eu fui lá, no Rio de Janeiro. Atravessei a cidade, não sei o quê. Aí bati, ele apareceu de pijama. Ô primo, o que você quer falar comigo? Aí eu peguei assim na gola assim da camisa dele. Jesus falou que me ama! Ele olhou e começou a chorar comigo. Né? É maravilhoso isso, né? É maravilhoso. Aí a partir daquele dia, os meus problemas acabaram? Não. Mas quem que esteve sempre presente junto comigo? Jesus. Essa é a diferença, né? Porque a gente pensa, acabou tudo os problemas. Não acabou os problemas, né? A palavra de Deus fala muito claro isso. Jesus fala que haverei de ter tribulações. Coragem, eu venci o... É Jesus que é assim. Então essa é a nossa caminhada, né? É a luta, lutando com um bom combate sempre. Então eu convido vocês a abrir, como está aqui escrito, sobre Tito, capítulo 3, de 5, né? Aqui está 6, de 4 a 6, né? Então vamos lá. Vamos lá? Amém ou Ave Maria? Amém. Amém.
Ave Maria. Maria. Olha lá. Assim. Quando eu olhei pro Lima lá, o Lima trouxe a lista telefônica hoje, mas a lista telefônica, né? Missão. Né, lista? Missão. Você não falou isso que era para trazer, ó, missão. Eu lembro no meu tempo, tinha uns que usavam uma Bíblia bem pequenininha, uma letrinha, né? Nossa Senhora, não enxergava. Então vamos lá, posso ler? Pode. Mas, quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, Ele salvou-nos, não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque, por sua misericórdia, fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados pela sua graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Palavras do Senhor, graças a Deus. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês assim, hoje. Olha a pergunta que eu vou fazer. Por que eu deveria deixar de entrar no céu? Você acha que hoje, se você tivesse um julgamento, tá? Se Deus te chamasse, você tinha direito de entrar no céu, sim ou não? Hein? Hoje. Vamos supor, de repente, pum, estamos para o céu. Cada um. Julgamento de cada um. Não, direito eu não tenho. Jesus conseguiu isso para nós. Sim, mas por quê? Só porque você tem direito, só isso? Não, porque ele é misericordioso. É ele que fez a ponte. É pela misericórdia. Isso. E não pelo... Não por causa de nós. Quem nós precisa de nós. Tá. E aí a gente sabe que assim, a palavra misericórdia, o que significa? Misericórdia, que é de miséria. Córdia de coração. Coração misericordioso, né? Ser manso e humilde de coração. A questão que é o seguinte... Mas balança a gente se chegar essa hora do juízo e agora. Vai usando, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa para você. Isso é Paulo falando aqui, eu falando. Tá? É a palavra. O meu entendimento que eu tenho é o seguinte, que quando chegar a hora de cada um de nós, Deus vai nos dar graça do próprio julgamento para nós mesmos. O entendimento, a sabedoria, nós o julgar é saber. Tipo assim, você vai saber, você vai olhar seu livro da vida, aqui eu errei mesmo, aqui eu... Não, aqui não, entendeu? Você vai ter isso. Mas eu sou muito claro de uma palavra que Jesus vai perguntar para nós, que é bem simples. O quanto você amou? Porque eu amei a vida toda. Entendeu? Na minha opinião, a pergunta vai ser bem simples. O quanto você amou aqui na Terra? Porque não é pelo amor? Deus é amor? Então é quanto é amor. Aí que está o problema. É aí que entra a misericórdia. A gente fala bonito, gente, vamos ser bem sinceros, a gente fala bonito, falar domingo é dia da misericórdia. Agora, a gente viver a misericórdia, tem duas formas que a gente tem que entender de misericórdia. Primeiro, a misericórdia nossa. Eu vou falar um exemplo meu e vocês pensam nisso aí. No começo da minha caminhada, lá em 2000, eu recebi esse batismo do Espírito lá no Rio de Janeiro. Aí, logo no outro mês, eu fui participar de um encontro no fim de semana. E eu não tinha tido, nunca, naquela época, uma experiência com o Santíssimo, tá, gente? Aí, colocaram a gente lá, eu fui participar da comunidade Shalom, aí colocaram todo mundo na sala, aí o cara chegou lá e falou assim, agora vai entrar aquele que te ama, aquele que é misericordioso, aquele papapá. Quem é? Aí o padre entra, no Santíssimo, assim, ó. Entra no Santíssimo.
Aí o cara lá no microfone. Ele te ama, ele te perdoa, ele te ama, ele te perdoa, ele te perdoa. E aí, Jesus está lá na frente, está vindo assim, ó, zigue-zague. Uma hora ia chegar na minha frente. Aí ele lá na frente e o cara falando. Falei assim, olha só. Imagina se ele me perdoa. Quanta coisa eu fiz errada. Perdão da palavra. Eu vou falar, quanta merda eu fiz na minha vida. Na verdade é isso. Quantas besteiras eu fiz. Imagina. Eu comecei a falar isso no meu coração. A hora que Jesus chegou assim, ele deu toda a volta, quando fez assim, ó, tum! Aquela voz sai que foi Jesus saiu do Santíssimo. Eu te amo e te perdoo. Puxa vida! Nossa Senhora! Eu olhei do lado, ninguém do meu lado. Eu te amo e te perdoo. Nossa Senhora! Eu caí no chão assim, ó, chorava que nem criança. Aí eu fui entender a misericórdia de Deus na nossa vida. O grande problema, o que eu quero partilhar isso com vocês? O primeiro ponto que a gente precisa entender é se perdoar, e Deus nos perdoa sempre. Essa é a graça. Essa é a forma que Deus fez. Jesus nos perdoa sempre. E a gente às vezes tem difícil de perdoar a gente mesmo das coisas que a gente fez no passado. A gente acha que não é digno. Mas ninguém é digno mesmo, é só pela misericórdia. Esse ponto é muito importante. Entender que nós, primeiro, é a nossa intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus, ela tem que ser rasgada, ela tem que ser assim, sabe? Eu costumo falar sempre, acho que o Almir já ouviu falar isso, o seguinte, eu gosto demais, todo dia eu escuto 1, ou 2, ou 3, quanto for possível, a história dos santos. Já vi um monte. E aí fui percebendo o que tem os santos de diferente de nós. Qual que era? Aí você vai descobrindo que é o seguinte, os santos erravam muito igual a gente. Os santos, mas só que tinha uma coisa, sabe qual que era a graça deles? A graça deles que eles reconheciam que eram miserável. O quanto mais eles reconheciam que era miserável e pecador, mais Jesus agia na vida deles. É diferente. Então assim, quando você acha que você não precisa de Deus, você segue a sua vida do jeito que você é. Quando eu preciso do Senhor para fazer as coisas certas, senão eu não consigo fazer as coisas direito. Não é verdade? É assim? Tá? Só que a luta, onde está essa luta? Aqui dentro. Na nós mesmos. Essa que é a verdade. A luta interna principal é com a gente mesmo. Sempre, né? Eu quero fazer desse jeito. Eu quero fazer desse jeito. Que seja feita a vontade. Até às vezes você procura. Eu vou abrir a palavra. Não, essa não. Vou abrir outra palavra. Até a hora que você quiser fazer, que seja do jeito que você quer. Estou mentindo, não. Não é fácil. A luta nossa. Se tiver nenhuma luta, então já é santo. Porque é uma luta muito forte que a gente tem dentro dele. Né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que, assim, com toda humildade, eu não sou mais que ninguém, tá? São 25 anos de caminhada, de muita burdoada, muita luta, muito choro, muito dobrar o joelho, muitos erros e muito aprendizado. Eu acho assim, é certeza. Foi pela graça de Deus que Deus foi me capacitando muita coisa. Eu fiz teologia bíblica, eu fiz mariologia, fiz demologia, angiologia. Eu tive que assim, entender que Deus estava me chamando, que eu tinha que... primeiro é maravilhoso, você conhece a caminhada, mas a nossa igreja é muito rica. Muito rica, a gente tem que entender melhor. Os livros, o sacramento, o rito da igreja, tudo é lindo. E nós precisamos de católicos que tenham conhecimento, saber. Não é? A gente precisa saber.
E eu fui aprendendo, tenho cada vez mais, estou aprendendo mais da riqueza da nossa igreja. Mas isso foi tudo pela graça, é tudo pela graça. E a misericórdia de Deus, tá? É uma coisa assim, que às vezes a gente fala tão fácil. A salvação é meio simples, só é a misericórdia, é porque a gente é salvo. Não é bem assim. Falar é fácil, mas viver é difícil. Não é? Eu não preciso ir além. As pessoas da nossa volta, principalmente a nossa família, porque a família é mais difícil. Lá fora, pessoas que a gente não conhece, pessoas que são assim mais distantes, é mais fácil de lidar, porque são pessoas que a gente não convive todo dia. Mas pessoas que a gente convive todo dia, é mais difícil a gente perdoar. Tô mentindo ou não? É mais difícil a gente ter misericórdia, ou não? A misericórdia de Deus, você praticar, tá? É algo assim que você tem que aprofundar, tem que quebrar essa humildade que você tem que ter. É humildade. Por exemplo, assim, vou dar exemplo, tem gente, a história, tive um problema com meu pai no passado, não sei o quê, tá? Não perdoa, não sei o quê. Olha, primeira coisa, não importa o que ele fez. Quando você fala de misericórdia, você tem que amar pelo quê? Não é assim, pela que a pessoa quer, não porque ela fez. É diferente. É muito diferente. O pai é pai, porque é pai. Agora, porque ele fez é uma outra história. Você não pode. Não sei se vocês entendem isso. Eu já contei isso outras vezes, tá? O meu pai, graças a Deus, eu vou todo final de semana cuidar dos meus pais que moram em Cruzeiro. Minha mãe tem 92, meu pai tem 98, indo para 99, tá? E minha mãe é acamada, ela está lúcida, mas está acamada. O meu pai, ele não está acamado, mas está meio ruim da cabeça. Esse fim de semana eu fui lá, ajudei a dar banho nele, ele toma banho sozinho, mas você fica orientando, pai, lava aqui, sabe como é que é idoso, né? Você lá, aí eu ajudei a enxugar, aí eu deixei ele em pé em frente ao espelho. Aí eu falei, pai, peraí que eu vou lá pegar a sandália. Aí quando eu voltei, eu vi ele conversando na frente do espelho com ele mesmo. Né? Eu assim, pai, o que tá fazendo? Não, eu estou conversando com um parente meu aqui, entendeu? Você dá risada, belezinha. Né? Pai, nossa, foi muito boa a conversa. Eles são felizes, alegres. Aí a gente, lá no passado, o meu pai é italiano. Os italianos são muito... fala muito alto, né? Aí, assim, meu pai era muito severo comigo. E logo no começo da minha caminhada, eu pedi para Deus um momento de perdão com meu pai. Que meu pai nunca tinha me abraçado, nunca falou que me ama. E depois de 5 anos de caminhada, eu tive um momento de perdão com ele. A gente chorou, se abraçou. E foi maravilhoso. Eu fui curado disso. Tá? E depois daquele dia, depois daquele momento, eu abraço, beijo meu pai. Assim, o que eu quero dizer é que é o seguinte, tá? Hoje eu vou lá cuidar com ele, amo ele, tenho misericórdia por ele, e eu me sinto assim, volto cansado, mas é um cansado diferente. É um cansado... É um cansado que é um cansado assim de alegria, né? Cuidar de quem cuidou da gente, com muito prazer. Né? Cuidar de quem cuidou da gente. É muito bom isso aí. Agora, o problema que a gente tem, o que é? Tá? Primeiro, tem a nossa família, são as pessoas da nossa volta, que às vezes a gente teve dificuldade com alguma coisa, para perdoar as pessoas e a praticar a misericórdia. O meu irmão, por exemplo, você tem um irmão, você tem dificuldade, mas ele esquece o que ele fez. Esquece o que ele fez. Não é que é esquecer, mas é o seguinte, ame ele por ele ser seu irmão, e não porque aquilo que ele errou. Lá na casa do meu pai, eu vou continuar usando o meu pai mesmo. Nós somos em 4 homens, filhos. Tá? Meus pais moram sozinhos em Cruzeiro. Quem que é que vai lá e cuida deles? Só eu. Glória a Deus. Fico chateado. Não. Eu amo meus irmãos. Tá? Não importa, cada um tem que fazer o que tem que estar no coração. Eu quero dizer
hoje, é o seguinte, a gente começou falando assim, ó, você tem que lavar o coração. Lavar o coração é você preparar para perdoar e ter um coração misericordioso. Para alguns, você ama, porque, vamos dizer assim, para algumas pessoas que você ama porque a pessoa é boa. E a pessoa que não é boa, você tem que amar porque precisa. Entendeu? Para quem é bom, que faz as coisas boas, você ama. Para quem não é bom, você tem que amar porque precisa. Essa é a misericórdia. Esse é o exercício que nós temos que fazer constantemente pela graça. Aí que eu vou entrar em outra parte, que é o seguinte, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue falar, é bacana, mas se a gente não tiver o mover do Espírito Santo para nos conduzir a uma vida nova, tá? A gente não consegue. O perdão, ele tem que ter a graça, a misericórdia, que vem a graça de Deus, mas o Espírito Santo, como está falando aqui, ele nos renova e nos purifica. Como assim? Um exemplo. Olha, vamos supor que um cara, dono de uma casa, tem uma enxurrada e entra lama e a casa fica tudo assim, nossa senhora, praticamente acabada. Aí o dono da casa olha e fala, nossa, a casa, não vou conseguir arrumar essa casa. Aí ele contrata um empreiteiro. O empreiteiro vem a equipe, limpa lá do piso, não sei o que, ficou um brinco. Esse é o Espírito Santo. É assim. Essa casa, quem é? É o nosso coração. O nosso coração precisa do Espírito Santo para nos purificar, nos lavar, para ter uma vida nova em Cristo. Vida nova em Cristo. Com a misericórdia de Deus. Não tem outro jeito, né? Outra coisa é o seguinte, tá? É a mesma coisa assim que a mãe, não importa o que o filho faça, ela vai sempre amar o filho. Tô mentindo não, mãe. Tem mãe aqui, não tem? Ela é. Tá? Nem que ele não mereça. Vou repetir. Nem que ele não mereça. Você vai amar. Não é? Essa é misericórdia. Essa é misericórdia. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos são todos já grandes. Meu filho mais velho tem 46 anos. Minha filha 33 e o outro meu filho 25. E a minha filha de 33, 3 anos 3 anos casada, separou. Não obedece, não escuta a voz de Deus, não quer fazer a vontade dela. Só que já está numa idade que você tem dificuldade, você orientar filhos dessa idade, vocês sabem muito bem que não é tão simples. Então, o que você tem que fazer? Orar. Ora. E continuar a amar. Eu posso contar aqui para vocês. Eu tenho um neto. Hoje ele tem 22 anos, mora na Dinamarca. Ele era de coroinha lá do São Dimas. O meu filho vai na missa, levava ele para... Aí ele entrou na USP, meu neto. Mudou a cabeça. Infelizmente, tá? A faculdade federal mudou a cabeça. Tá? Agora aceita teologia de gêmeos, aceita tudo. Aceita tudo isso aqui. Tá? Eu vou deixar de amar meu neto? Não. Você tem que saber filtrar as coisas. Isso é misericórdia. Você vai amar, mesmo aqueles que são errados. Separar isso.
Você condena o ato. É diferente. Mas ele é filho, ele é neto. Não. Você ama. Porque da hora, pode chegar uma hora, às vezes um abraço, uma acolhida, muda. Então, na nossa vida, a vida de vocês, na minha vida não é diferente. Nós encontramos situações, tá, que nos surpreende cada dia. Estou mentindo? É. O mundo aqui fora, ele põe assim, olha, depois assim, como é que está o mundo aqui fora? As pessoas vão na missa, sai da missa, alguns já vai beber, ou vai cometer adultério, ou vai usar droga, aí vai fazer isso. Depois, no outro fim de semana, a Deus perdoa. A Deus é misericordioso. E vai e volta para a missa. E acha que está tudo bem. Estou mentindo, é assim que está hoje o mundo. A questão, qual que é a palavra que eles usam? O importante é ser feliz. Não é? A minha filha foi no psicólogo. O importante é ser feliz. Felicidade é essa? Que felicidade é essa? O nosso, hoje, no mundo de hoje, é colocado um entendimento de um Deus desse jeito. Que o Deus... Nosso Deus não é esse. Nosso Deus é misericordioso. Só que o nosso Deus é o seguinte, o que é? O pecado, o que faz o pecado na nossa vida? Nos afasta de Deus. Então o que é que nós temos que ter? Um coração contrito, arrependido. O que a gente fala na missa? Senhor, peço perdão, me arrependo, não quero mais pecar. Aí o coração seu, e Deus misericordioso te perdoa, igual ele fez lá com a prostituta. O que ele falou? Olha, levante, não peques mais. E vai. Esse é o nosso Deus. Agora, não aquele que coloca o seguinte, tá? Pode fazer tudo, também. Sabe o que é? As pessoas querem viver os dois lados, né? Igual aquele cara, né? Acende a vela para Deus, um para o diabo, né? É desse jeito. As coisas hoje estão assim, tá? E aí Paulo vem mostrar para a gente tem que entender isso bem claro, porque a gente tem que saber que a misericórdia de Deus, nós temos que ter esse coração contrido e arrependido dos nossos pecados. O que Paulo fala lá? Eu não faço o quê? O bem que eu quero, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. Tá? É a luta. Alguns de vocês também fizeram o seguinte, a quarentena aí com o Frei Gilson. Por que nós fizemos isso? Para a gente reconhecer o quê? Nós somos pecadores, somos miseráveis e precisamos da graça de Deus na nossa vida. Precisamos disso. Precisamos entender isso aí. Separar. Tá? Que as coisas não é fácil. Tá? O que coloca aí no mundo aí, tá? O nosso dia a dia, tá? É de uma forma que pode se fazer tudo e tudo bem. Não é assim. E não é assim. Nós temos que reconhecer o seguinte, o pecado está dentro de nós. A gente luta contra ele. Tá? Só que essa luta a gente precisa do Espírito Santo para nos lavar o nosso coração e bater uma vida nova em Cristo. Tá? A salvação vem por onde? Vem pela misericórdia e não vem a salvação o seguinte, não importa o quanta coisa que você faça, isso vai te dar, lá a gente fala lá no céu não tem da carteirada, né? Que fala, né? Vou dar carteirada, tá aqui. Né? Eu sou Paulo, eu vim pregar naquele dia. Tá? Hoje eu tenho a graça, eu sou consagrado da Aliança Misericórdia desde 2001, 25 anos, a comunidade de Aliança Misericórdia, a gente trabalha com dependente químico. Nós temos um sítio aqui em São José, já faz anos, lá na bairro São João,
tem os dependentes, os filhos, a gente não chama de dependente químico, a gente chama de filhos, né? E lá no centro, todo sábado, lá na... como é que chama aquela? Lá na Sebastião Hummel, do lado da... Como é a festa do Rádio Federico, né? Do lado, né? É do lado, na igreja lá. Nossa Senhora Aparecida, do lado de lá. A gente atende o povo de rua todo sábado, das 9, dá café, tem roupa, eles tomam banho, tomam café, depois tem um momento de oração, a gente dá almoço e fica até as 2 horas, todo sábado. Uma média mais ou menos de 40 a 70 lá. E quem quiser sair da rua, a gente leva para o sítio para levar uma vida nova, né? É assim. Então, eu tenho essa graça de estar nessa comunidade há 25 anos, tá? E sempre cuidando do povo de rua. Mas eu estou com o céu garantido? Não. Vocês lembram, não sei se o Mico falou sobre Santa Faustina, tem uma visão de Santa Faustina que ela viu, não sei se vocês viram, que ela viu o chão do inferno. Como é que é o chão do inferno? Você lembra que ela mostrou? Cheio de crânio de padre. Vou repetir. Santa Faustina viu que o inferno cheio de chão de padre. Então, só por ser padre está garantido? Não. Então é o seguinte, a nossa é diária. Eu lembro quando meu pai estava de cabeça um pouco melhor, ele falava assim, eu já fui, ele foi coroinha, eu já fui coroinha, já fui isso na igreja, isso aqui, então agora... Não, você pode ter sido que foi dentro da igreja. Agora é hoje, é o agora. Nós temos um exemplo também, do outro lado, o bom ladrão, quem que é? São Dimas. Ele teve uma graça, isso foi graça. Na cruz, só o único que a gente sabe da história dele que foi o ladrão. A gente fala de bom ladrão porque, o que é? Deles lá, o outro não foi, né? Só ele que foi salvo, né? Só ele. Os outros não aceitaram a misericórdia de Deus. E ele falou, Jesus, me lembra quando estiver no paraíso de mim, né? Então, foi na última hora, né? Um exemplo que a gente tem da misericórdia, um exemplo são 2, bem forte que a gente tem na Bíblia, que a gente vê como é que Deus age, o do centurião. O centurião não estava lá, foi pedir para Jesus, que tinha lá o empregado dele que estava muito doente. Inicialmente Jesus não deu muita bola. Aí ele conversa com Jesus, fala que reconhece que Jesus é o Senhor, que no caso dele, que ele dá ordem, todo mundo obedece, e aquilo que Jesus falar, ele reconhece que será feito, né? E Jesus fala, nunca vi tamanho da fé de alguém, não é isso? Pode ir que o seu empregado vai estar curado. Olha só, vamos pensar o seguinte, centurião, hein? Por mérito ele podia? Não. Entende? Não tinha mérito nenhum. A outra lá, aquela Mas eu dizer uma só palavra, serei salvo. O meu servo será curado. Não, e outra lá, aquela que ficou perturbou os apóstolos e perturbou Jesus, gritando, Jesus, começaram a gritar, né? Até os apóstolos falaram, Jesus, dispensa ela não era judia, né? Ela era pagã, né? Então, os pagãos, ela acusaram como cachorro, por isso que Jesus fala assim, não convém dar os pães para os cachorros. Aí ela falou, até os cachorros correm a migalha do chão. Ou seja, ali ela se coloca em humildade. E era o quê? Não, era pagã. O que Jesus? Ana, pode ir que a sua filha já foi curada. Isso é misericórdia. Essa misericórdia. E a misericórdia que nós temos que ter. E essa misericórdia a gente só vai ter, cada um aqui no nosso coração, se viver o Espírito Santo todo dia. Não tem. Humanamente, como eu falo assim, sem a ação do Espírito, você tem dificuldade de aceitar certas coisas, de perdoar. Não é verdade? É difícil.
né? Fala que foi fácil, tá? Né? Você aceitar as coisas que acontecem na nossa vida, você às vezes espera. O problema da gente, o que é? A gente, quando a gente tem uma vida de oração, a gente entrega tudo para Deus. Só que tem certo momento que você pega de volta. E aí, quando você pega de volta, assim, e as coisas não acontecem do jeito que você quer, você fica chateado. Você planeja, tá? E aí, quando é alguém que faz isso para você, aí a sua misericórdia vai embora. Esquece, que misericórdia o quê? Não é assim? Porque nós somos assim, nós somos fracos, tá? E essa misericórdia de Deus, tá? Que age na nossa vida, tá? Tem que ser constante, tá? No domingo, tá? O domingo da misericórdia, nós temos que pedir essa graça de termos um coração misericordioso igual ao dele, tá? E esse ter coração misericordioso igual a ele é o seguinte, vai começar pelo perdão. Perdoar aquele que você magoou e pedir perdão para aquele que você feriu, que às vezes nem a gente acha que feriu, né? Que às vezes tem perdão, que tipo você magoou alguém que a pessoa você nem sabe, né? Que magoou. Eu tive na Aliança Misericórdia, tive uma experiência, foi assim, faz muitos anos atrás. Veio um missionário aqui viver uma experiência, ficou na minha casa uma semana. Aí ele veio e ficou aqui, viu? Tá? Naquela época era grupo de oração todo dia. Nossa Senhora, não parava. Aí o que é? Beleza, ele viveu isso aqui e foi embora. Passou-se um ano e pouco, eu fui em São Paulo e eu encontrei com ele. Aí estava um momento de oração, aí ele veio falar comigo. Ô Paulo, quero pedir perdão para você. O que aconteceu? Lá em casa, quando você foi? E quando eu voltei aqui para São Paulo, eu falei mal de você. E o irmão não fala mal de um irmão, ainda mais ainda de comunidade. Eu fiquei assim surpreso porque eu jamais ia saber. Você não concorda comigo? Tá? Olha o nível que, assim, que o Espírito Santo tocou nele para ele pedir perdão, que ele falou mal de mim para outras pessoas. E essa facilidade, a nossa língua não é momento de pregação aqui de falar do equilíbrio da língua, mas a nossa língua é terrível, né? A gente não tem o controle dela, não é fácil, né? Ainda mais ainda assim, ou dentro de casa, aqui, controlar isso aí da língua, não é? É um exercício, mas é um exercício bom, né? É um exercício que nos traz paciência, né? Não é a palavra de Deus que fala, se você quer ter paciência, como é que Deus vai dar uma paciência para você? Tendo mais a tribulação, não tem outro jeito, né? Tem outro jeito para ter paciência? Tem que ter uma tribulação, né? Testando, né? Testando, provando. Provando, né? E não adianta falar assim, ai Jesus, me dá paciência, me dá tanta paciência. Quanto mais você pede paciência, mais provação você passa. Mais Deus vai experimentar você para ver se você realmente está querendo ter a paciência. Eu falo sério para vocês, assim, Deus está me provando essa misericórdia de Deus para com os outros. Falar de boca para fora que só eu vou lá em casa cuidar dos meus pais, é bom. E eu tenho 3 irmãos e meus irmãos não vai, quem cuida sou eu, tá? Então eu tenho que ter muito amor e muita misericórdia para com eles. E amar eles, mesmo assim. Tá? Não é fácil, não é, mas é uma graça. É pela graça. É a graça que Paulo fala aqui. Porque tudo que Deus nos dá é graça de Deus. O que você escreveu aí? Falta quanto tempo? Vamos fazer um momento de oração. Eu quero dizer para você, hoje eu estava pedindo para o Senhor
Como o Senhor falou assim, eu quero lavar o coração de vocês. E para lavar o coração de vocês, para ter um coração manso e humilde de coração, tá? Nós temos que ser libertos de tudo aquilo que nos prende. Tudo que nos prende no sentido de ter mágoa com os outros, ressentimentos. Então eu gostaria que o músico dele... Ah, ele está aqui. O músico está aqui, né? Ele ainda, porque às vezes pode ter dom de biliocação, né? Eu vou te contar a história, o violão. Eu estava lá fazendo, lá do Frei Gilson, aí depois eu termino de madrugada, eu fico um pouquinho quieto, sozinho. Aí eu tive uma visão, eu tocando violão. Tocando louvor, tocando violão. Aí eu dei risada. Por quê? Primeiro, eu não sei tocar nada. Segundo, eu não tenho nem violão. Aí eu fui eu trabalho na associação, depois eu conto para vocês da ONG que eu trabalho, a Associação Guadalupe. Aí eu fui lá na Associação Guadalupe, no mesmo dia. Cheguei lá, aí chegou um senhor para doar a roupa. Aí o que ele tinha no carro que me deu? Violão. Aí o que eu fiz? Matriculei no curso de violão. Estou na terceira aula. Meus dedos estão doendo. Meus dedos estão doendo. Então, gente, assim, eu tive, até o cara que deu o violão, ele se emocionou, chorou quando eu contei a história para ele. Falei, vou falar para você, hoje de madrugada eu estava lá sentado, eu tive uma visão, eu tocando violão, e você está dando violão para mim. Ele ficou assim, ó. Você vê como é que Deus, assim... não, tem certas coisas, Deus sabe o tempo. Às vezes você pede, não é na hora, mas Deus sabe o tempo. A gente que quer esse tempo, às vezes, de certas coisas de conseguir, Deus vai trabalhando no nosso coração. Eu gostaria de pedir para você, tá? Relaxasse bem, deixasse a Bíblia do lado, soltasse seus ombros, baixasse um pouco a sua cabeça, fechasse seus olhos, tá? A primeira parte eu quero pedir que você reflita o que impede você ter um coração misericordioso, né? Ter esse coração para ser semelhante ao coração de Jesus. A gente tem que conhecer que muitas vezes o egoísmo, a gente é egoísta, só quer as coisas para nós. A gente tem que reconhecer que às vezes a gente é soberbo. A gente tem que reconhecer que às vezes a gente é prepotente, orgulhoso. Coloca agora para o Senhor o que te atrapalha. O que atrapalha no seu coração? Senhor Jesus, eu quero te louvar, te bendizer por cada filho aqui, Senhor, por cada um aqui, Senhor. Eu peço ao Senhor a graça, Senhor Jesus, de libertar e de curar os corações aqui, Senhor Jesus. Corações, Senhor Jesus, quer ser igual ao teu, manso e humilde, Senhor, misericordioso, Senhor. Tira, Senhor, do coração aqui de alguns, Senhor, a soberba, Senhor. O Senhor me coloca pessoas que às vezes você faz um tipo assim de querer, ele sabe tudo, de saber tudo. Tira, Senhor, cura, Senhor Jesus, esse coração, Senhor Jesus, prepotente. A palavra é prepotente. Coloca, Senhor, um coração manso e humilde, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, um coração manso. O Senhor me coloca assim que tem pessoas aqui, você tem dificuldade de abraçar. Abraçar pessoas da sua família. Porque você sentia falta
do abraço do seu pai e da sua mãe. E esse abraço feria o seu coração. Jesus fala para você: abrace mais seus filhos. Se você não abraçar seus filhos, o mundo abraça. Abraça mais seus filhos. O Senhor me coloca aqui que pessoas que você só vê o lado negativo do teu filho. Você tem dificuldade de enxergar o lado bom. E aí, como você não enxerga o lado bom, você só reclama. Murmura e reclama dele. E isso não ajuda nada. Ó Senhor Jesus, liberta, Senhor Jesus, essa pessoa, Senhor Jesus. Essa pessoa que fica julgando o filho, Senhor. Liberta, Senhor Jesus. Esse pai, Senhor Jesus. O Senhor me coloca pessoas, você que tem dificuldade de aceitar a sua nora. A sua nora, você fala assim que ela não deixa seu filho ir mais na sua casa. É uma disputa de poder. E o Senhor fala assim: reze por ela, não brigue, não reclame dela, mas reze por ela. E eu vou te dizer algo ainda. Você vai rezar o texto todo dia e vai colocar o nome dela. Daqui uma semana você vai ver a diferença. E você não vai falar mais nenhum ar sobre ela. Obrigado, Senhor, te louvo e te bendigo, Senhor Jesus, dessa cura do coração que o Senhor está fazendo aqui. O Senhor está curando o coração de muitos. Mágoas, ressentimentos, de lá atrás, de parentes seus. Um primo que decepcionou, você emprestou dinheiro, ele não devolveu, você ficou muito chateado, não fala mais com ele. Perdoa ele, Senhor. Perdoa. Perdoa ele, Senhor. Senhor Jesus, derrama aqui, nesse lugar, o dom do perdão. Repete comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu quero perdoar todas as pessoas que me magoaram. Senhor Jesus, leva o meu perdão para as pessoas que eu magoei. Obrigado, Senhor. Esse perdão não precisa mais repetir, não. Esse perdão que você deu agora alivia o seu coração. Você que às vezes tem uma aperto no coração, é a falta de perdão. Ó Senhor, te louvo e te bendigo, Senhor. O Senhor me coloca assim, pessoas que é um homem. Seu pai foi a relação com seu pai foi muito difícil. Muito difícil. Você teve pouca convivência com seu pai. E quando teve, não foi boa. E aí seu pai morreu. Não teve tempo de você fazer as pazes com ele. Perdoá-lo. Amá-lo.
Fala com o Senhor agora. Fala, Pai, onde o Senhor estiver, eu te perdoo, eu te amo, Pai. Aonde o Senhor estiver, eu te perdoo, eu te amo, Pai. Eu te louvo, te bendigo, Senhor. Eu te glorifico o teu santo nome, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido. Derrama o teu amor, Senhor Jesus, no coração de cada um. Que cada um de nós possamos amar cada vez mais, Senhor Jesus. Porque o Senhor é amor. Amar e perdoar. Perdoar e amar. Marido, abraça a sua esposa. Esposa, abraça o seu marido. Eu confirmo isso. Peça um perdão para o outro. Quanto tempo você não fala para ela que você a ama? Você, esposa, quanto tempo não fala para ele que você o ama? Filho, abraça sua mãe. Mãe, abraça seu filho. Diga para ele o quanto você o ama. Aproveite esse momento agora. Aproveite esse momento. Um casal aí, se abracem. Marido, esposa. Diga um para o outro que se amam. Peça perdão também. E perdoe. Pela infinita misericórdia. Ele restaura as famílias, ele cura os corações machucados. Pai amado, Pai querido, pela sua infinita misericórdia, está visitando cada casa, visitando cada família, cada coração. Está restaurando, Senhor, essas famílias. Está restaurando, Senhor, pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão. O Senhor me coloca assim, ó. Eu sei que, não sei, acho que deve ter mais gente. Eu sei que o Almir é ministro da bênção, né, Almir? Que o Senhor, que vocês programem para o ministro da bênção ir na casa de vocês abençoar todos os cômodos na casa de vocês. Tá? Eu acho que é um momento muito importante. Ter essa humildade de pedir, se for ou Almir ou outro, vai lá em casa abençoar todos os cômodos da minha casa, leva água benta, abençoa. Isso é extremamente importante. A gente vive um período muito forte de contaminação de lugares que a gente... Tá? Às vezes não é por mal, às vezes você vai lá, acaba sendo contaminado por coisas assim, que às vezes você tem na sua casa dor de cabeça, tá? Enxaqueca, às vezes as coisas começam a queimar, você está fazendo comida, queima, perdeu o tempo do bolo, queimou, que aí deve ser muita coisa simples. Deus me coloca assim, peça para o ministro da bênção, tá? Abençoar a sua casa. Amém? Amém. Aqui nós temos dois ministros. Eu e o senhor. O Silvio também, então. Estamos aí fazendo a bênção. Vem aqui a ministra aqui também. Aí a outra ministra. Vai aparecendo. Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real e eu viver. Entrega a sua vida e seus problemas. Vai correr, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o meu sofrimento. Ele é o amor da fé, do princípio ao fim de todos os seus sofrimentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz fez nada por Cristo estará contigo.
mas eu te quero sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada, amor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te és comigo. Só para a gente encerrar aqui, nós não somos perfeitos. Ponto. E mesmo assim, Deus nos ama. Amém? Amém. O que nós temos que fazer? Amar. Amar, amar e amar. É isso. Amém? Amém.